Pedágio de 50% ou 100% na aposentadoria. Qual a diferença e como calcular corretamente? Você sabia que há pessoas esperando anos para se aposentar sem saber que já poderiam estar recebendo benefício? E o pior, outras acreditam que falta pouco, quando na verdade o cálculo do pedágio as coloca bem longe da aposentadoria. Se você contribuiu antes da reforma da Previdência, precisa conhecer o pedágio de 50% e o de 100%. Essas são regras de transição que ainda estão em vigor e, se você entender bem, pode planejar melhor o seu futuro ou até descobrir que já tem direito ao benefício. Hoje vou te explicar como calcular cada pedágio, quem tem direito a cada regra e qual é a mais vantajosa em cada caso. Fica comigo até o final, porque esse conhecimento pode fazer a diferença entre se aposentar agora ou daqui a muitos anos. Porque existem os pedágios nas aposentadorias. Com a reforma da Previdência, em vigor desde 13 de novembro de 2019, várias regras de aposentadorias anteriores foram extintas ou alteradas. Para evitar prejuízo imediato aos segurados que já estavam contribuindo, o sistema criou regras de transição. Entre elas estão os pedágios de 50% e 100%, que exigem que o segurado cumpra um tempo extra para acessar o direito à aposentadoria. Pedágio de 50%. O que é? Quem tem direito e como calcular? Bom, quem que pode usar essa regra? Segurados que na data da reforma da Previdência, 13 de novembro de 2019, já tinham pelo menos 28 anos de contribuição, mulher, ou 33 anos de contribuição se for homem. Ou seja, faltavam menos de 2 anos para atingir o tempo mínimo da antiga aposentadoria por tempo de contribuição. 30 anos para mulher, 35 anos de tempo de contribuição para homem. As regras para concessão são: homem, 35 anos de contribuição mais pedágio de 50% sobre o tempo que faltava em 13 de novembro de 2019, e mulher, 30 anos de contribuição mais pedágio de 50% sobre o tempo que faltava na mesma data, sem exigência de idade mínima. Vamos para um exemplo prático. João tinha 34 anos de contribuição em 13 de novembro de 2019, portanto faltava um ano para ele completar aqueles 35 anos mínimos exigidos naquela época para aposentadoria. O pedágio de 50% exige que ele cumpra um ano mais metade desse tempo, 6 meses. Qual o resultado? Ele só pode se aposentar após 1 ano e 6 meses de contribuição, pois precisamos incluir esses 6 meses adicionais. Você pode estar se perguntando, mas Carla, qual a vantagem disso? A principal vantagem é não exigir idade mínima. É uma regra ideal para quem estava muito perto da aposentadoria lá em 2019 e quer o benefício mais rapidamente. E já que falamos em vantagem, vamos falar também da desvantagem. A aposentadoria, ela sofre a aplicação do fator previdenciário, que pode reduzir o valor final do benefício. Bom, agora vamos tratar do pedágio de 100%. O que é, quem tem direito e também como calcular. Todos os segurados que ainda não tinham tempo mínimo de contribuição até a data da reforma da Previdência, mas que irão completar após ela, podem usar essa regra. Só que diferente da regra do pedágio de 50%, aqui existe sim uma idade mínima obrigatória. Então vamos para essas regras de concessão. Para o homem, precisamos ter 60 anos de idade, mais 35 anos de contribuição, mais o pedágio de 100% sobre o tempo que faltava lá em 13 de novembro de 2019. Para a mulher, 57 anos de idade, 30 de contribuição, mais o pedágio de 100% sobre o tempo que faltava lá em 13 de novembro de 2019. Novamente, vamos a um exemplo prático para facilitar o entendimento. Maria tinha 25 anos de contribuição em 13 de novembro de 2019. Portanto, para ela se aposentar, faltavam 5 anos para chegar àqueles 30 mínimos necessários. Ela terá que cumprir os 5 anos restantes, mais 100% do pedágio sobre esses 5 anos, ou seja, mais 5 anos. Total, 10 anos de contribuição após 13 de novembro. Só poderá se aposentar aos 57 anos de idade, mas 10 anos de contribuição extras. Qual que é a vantagem aqui? A regra não aplica o fator previdenciário. O cálculo do valor do benefício aqui é feito com base na média de 100% dos salários desde julho de 94, aplicando-se 100% da média para quem cumpre 30 ou 35 anos. E qual que é a desvantagem? Tempo de espera maior, porque o pedágio é integral e a idade mínima obrigatória. Se fizermos um comparativo entre as duas regras de pedágio, nós podemos perceber que a regra do pedágio de 50%, ela servirá para quem estava muito perto de se aposentar quando veio a reforma. E a regra do pedágio de 100%, ela vai servir para quem aceita esperar um pouco mais e obter aí um valor maior de benefício. Vamos para algumas dicas práticas para quem está em dúvida do que fazer. Primeiro, consulte aí o seu CNIS, o extrato previdenciário.
e verifique exatamente quanto tempo de contribuição você tinha lá em 13 de novembro de 2019. Mas não se esqueça, o CNIS não é um cadastro completo e correto, então faça a conferência mês a mês desde o início da sua vida laborativa. Segundo, calcule quanto faltava na época e simule os dois cenários. Não hesite em buscar apoio de um advogado especializado para isso. Terceiro, avalie se compensa receber antes, mesmo com o fator previdenciário, ou esperar mais para ter um valor melhor. Quarto, em muitos casos, um bom planejamento previdenciário, ele pode sim antecipar a sua aposentadoria ou evitar prejuízo no valor do benefício. E quinto, atenção também a outros requisitos como carência, qualidade de segurado e existência de períodos que ainda podem ser averbados. Se você contribuiu antes de 2019 e ainda não se aposentou, precisa dominar os cálculos dos pedágios de 50% e 100%. Eles podem significar a diferença entre se aposentar em meses ou em anos, e mais ainda, podem mudar o valor do seu benefício para sempre. Se este conteúdo te ajudou, curte, compartilhe com quem precisa e se inscreva no nosso canal. E lembre-se, uma aposentadoria bem planejada é um direito garantido e construído com informação.